Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença para adorá-lo nesta manhã de bênção, nesse dia de vitória. Aleluia, glória a Deus, nós estamos na presença do Papai e eu dou glória a Deus pelo privilégio qual Ele me concede, aleluia, de adorá-lo, aleluia, glória a Deus, de glorificar o Teu santo e poderoso nome, amém? Nós estamos aqui, vamos estar nos alimentando com mais maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entregue com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, e seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando hoje em Lucas, no seu capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. A palavra fala assim, a palavra do Senhor diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Nós vemos aqui Jesus e seus discípulos indo atravessar a outra margem do rio, aleluia, e nós vemos que alguém diz para Jesus, alguém dos que estavam presente com Jesus e os discípulos, aleluia, glória a Deus, alguém no meio da multidão, porque Jesus, ele vivia cercado por multidões de pessoas. E aqui nós vemos que eles estavam na praia, porque indo ele de caminho para atravessar a outra margem do rio. Aleluia. Indo eles de caminho fora, alguém lhe disse. Fora ali dos discípulos, não eram os discípulos, era alguém na multidão, queria acompanhar Jesus. Aleluia. E Jesus, aqui no versículo 58 do capítulo 9 de Lucas, responde para esse alguém que queria, aleluia, acompanhar Jesus. Aleluia. Que queria seguir Jesus. Aonde Jesus fosse, ele disse assim, indo eles caminho fora, indo Jesus saindo, aleluia, com seus discípulos, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus, eu quero te seguir para onde o Senhor for. Onde o Senhor for, eu quero estar na sua companhia, eu quero te seguir, eu quero estar junto com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 58 do capítulo 9 de Lucas, mas Jesus respondeu para esse alguém, para essa pessoa, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que você quer seguir a Jesus? Por onde Jesus for, por onde quer que Jesus seguir, por onde quer que Jesus for, aleluia, você tem certeza que você quer caminhar com Jesus, que você quer seguir Jesus? Aleluia. As raposas têm o seu covil, têm os seus covis. E as aves do céu têm o seu ninho. Ou seja, a raposa tem sua casa para descansar. Aleluia. As aves do céu também têm os seus ninhos, têm as suas casas. Mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tem onde descansar. Aleluia. O Filho do Homem, Jesus Cristo, ele não veio aqui para descansar.
A jornada, a caminhada dele aqui é longa. Aleluia, glória a Deus. Você tem certeza que você quer seguir Jesus? Versículo 59. A outro disse Jesus. Jesus já olhou para outro e disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O Senhor ali fez uma pergunta para ele, se ele realmente estava preparado para seguir Jesus. Você está realmente preparado para seguir Jesus? Porque Jesus não tem descanso. Andar com Jesus não tem descanso com ele aqui na terra. Descanso, nós só vamos descansar no céu. Lá no céu é o nosso descanso. Aqui não. Andar com Jesus, aleluia, nós não descansamos. Aleluia, nós não temos onde reclinar a cabeça, porque Jesus, ele não descansava. Ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Aleluia, glória a Deus. Ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o reino de salvação, falando do reino de salvação, salvando almas, curando, libertando, operando milagre, maravilha. Ele não tinha sossego. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus resolveu descer para a polpa do barco, para poder descansar um pouquinho, na polpa do barco ele desceu, e na polpa do barco ele reclinou a cabeça em uma almofada. Enquanto ele estava ali dormindo, descansando um pouquinho, veio uma grande tempestade, e um dos discípulos dele foi lá acordar ele, porque não estava conseguindo controlar a tempestade. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus, ele não tinha descanso aqui, ele não tem lugar, ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. Quando ele dormia um pouquinho, ia para dormir um pouquinho, descansar um pouquinho, já acordava ele. Aleluia, glória a Deus. E ele olha aqui para essa pessoa, para esse homem que quer segui-lo, e fala para ele: olha, se você quer me seguir, tá preparado? Porque as raposas têm casa. As aves do céu têm seu ninho, mas eu não tenho, não. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Versículo 59. Veio outro, para outro veio não. Para outro o Senhor olhou para outra pessoa e disse, chamou, o Senhor já convidou essa outra pessoa, segue-me. E aí essa outra pessoa, ela disse, deixa eu sepultar primeiro meu pai morreu. Eu vou sepultar ele primeiro, depois eu te sigo. Permite ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus respondeu, mas Jesus insistiu. O Senhor ainda insistiu com esse. Esse recebeu o convite para estar seguindo Jesus. Aleluia. E este arrumou primeiro uma desculpa. Primeiro eu vou sepultar o meu pai, depois eu te sigo. E o Senhor ainda insistiu com ele. Aleluia. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Esse era uma pessoa que estava viva espiritualmente. Por isso que o Senhor fez o convite para ele, para que ele viesse seguir Jesus. Aleluia. Porque o Senhor disse para ele, olha, deixa os mortos. Aleluia. Os mortos é aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente. Deixa os mortos, sepultar os mortos. Aleluia. E segue-me, você está vivo. Você está vivo, você está preparado para servir Jesus. Você está vivo, você está preparado para seguir Jesus. Segue Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sirva Jesus, você está preparado. Deixa tudo aí, todo o embaraço, Jesus quis dizer. Deixa todos os embaraços e vai seguir Jesus. Deixa todos os embaraços e vai andar com Jesus. Deixa todos os embaraços e vai fazer a obra de Deus, vai servir a Jesus Cristo. Mas Jesus insistiu ainda, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos.
Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, veio outro, a terceira pessoa, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Você que está com a mão no arado, fazendo a obra de Deus, servindo o Senhor, não olha para trás. Não olha não, você deixou casa, ou você deixou sua cama quentinha. Aleluia, arabassuri me cantarai. Não olha para trás não. Continua seguindo o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Continue seguindo o Senhor. Continue servindo o Senhor. Continue com a mão no arado, fazendo a obra do Senhor. Mas Jesus replicou para outra pessoa que queria despedir dos da casa dele, da família dele. Queria despedir da família dele, dos da casa dele, para depois seguir o Senhor. E Jesus disse, olha, ninguém que colocou a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aquele que está com a mão no arado, deixar de fazer a obra de Deus, tirar a mão do arado, deixar de arar a terra. Aleluia, glória a Deus. Se você deixar de arar a terra, se você deixar de fazer a obra que Deus colocou nas suas mãos para você fazer para Ele, para a glória dEle, aleluia, você não é apto, você não está preparado para entrar no reino do céu. Só está apto para entrar no reino do céu aqueles que deixar tudo e não voltar para trás, não olhar atrás. Aleluia! Não querer voltar para trás. Deixa que dos seus Deus está cuidando. Deus está cuidando da sua casa enquanto você está com a mão no arado fazendo a obra do Senhor. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando dos seus. Aleluia, enquanto você está fazendo a obra do Senhor, Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando dos seus. Aleluia, glória a Deus. Dos seus, o Senhor cuida. Aleluia, não pare, não deixe de fazer a obra do Senhor, porque senão você não vai ser apto, não vai estar preparado, não vai ser digno. Quem é apto é digno de entrar no céu, de entrar no reino de Deus. Amém? Então nós vemos aqui que aquele que põe a mão no arado, você colocou a mão no arado? O Senhor estava falando para esses três aqui, ó. Para essas três pessoas que queria seguir a Jesus. Os outros dois receberam o convite de seguir a Jesus. E o Senhor estava falando com eles, olha, se você vai me seguir, se você vai pôr a mão no arado para fazer minha obra, você tem que continuar com a mão no arado. Você não pode voltar para trás, não. Pense bem. Pense bem, porque quando você pôr a mão no arado, tem que seguir, tem que ir adiante. Tem que ir até no final, tem que ir até o fim. Tem que deixar tudo. Deixa tudo e fazer minha obra. Porque se você colocar a mão no arado e olhar para trás, desistir depois, voltar para trás, você não vai entrar no reino de Deus. Você não está preparado. Você não é apto para estar entrando no reino de Deus. E o Senhor, Ele quer que todos entrem no reino de Deus. Aleluia, então ele deixa aqui esse conselho para essas três pessoas que queriam seguir Jesus, deixa esse conselho para nós. Quer fazer a obra de Deus? Então, vai fazer a obra de Deus, põe a mão no arado, mas fica firme mesmo. Não deixa por nada não deixa para sepultar quem morreu, não deixa por causa da sua casa, fica firme. Aleluia, glória a Deus. Porque se você colocar a mão no arado e deixar, não vai entrar no reino de Deus. E Deus não quer perder a sua alma. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.